Roberto, qual é o maior erro que você acredita que hoje os empresários, empreendedores estão cometendo ao tentar iniciar um novo negócio? Por que tantas empresas fecham no Brasil? Em primeiro lugar, quando você vai montar um negócio, você tem que ter um preparo de um planejamento, de um business plan bem feito, bem analisado. O negócio, quando você abre, ele é um Waze, ele não é um GPS. Você nunca sabe que caminho que você vai ter que seguir. Vai te levar para cá, vai te levar para lá. O importante é você saber chegar no ponto que você quer chegar depois. Sim. E você vai saber como começa, mas nunca vai saber como termina. Um país como o Brasil, que é hostil a gente, ao empresário, você tem juros altos e o cara precisa fazer investimentos iniciais com um capital que custa caríssimo. Um juro com o CDI com uns 15% e que você não vai conseguir empréstimo a 15%, a não ser empréstimo subsidiado que você não tem acesso. O pequeno investidor não tem acesso a isso. O pequeno empresário. Se você fizer negócio que já tem que partir de 20% ao ano, no mínimo, que é CDI mais 5%, que você vai conseguir de empréstimo no banco, que margem você tem que ter para poder pagar esse juro, para fazer frente aos investimentos que você fez, para depois começar a ganhar dinheiro? Sim. Então, assim, tem uma série de obstáculos que fazem com que o aventureiro... eu vou fazer, eu tive uma ideia. Tive uma ideia, cara, pare, dá corda. Entende a sua ideia, tem a ideia. Agora, vai atrás de como você vai viabilizar essa ideia. Eu brinco assim, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje quando eu comecei meu primeiro negócio. Eu teria feito muito menos erros, entendeu? E não foi fácil. Teve noites que eu chorava, que eu falei, que caminho eu vou agora? E chorar de lágrima, né? Com 26, 27 anos de idade, minha primeira empresa e tal. Então, depois você vai aprendendo, vai acostumando. Hoje, eu tenho uma startup de muito investimento, porque assim, eu corri um risco bem grande no mercado como esse, fazer o investimento que eu fiz, mas eu tenho muito mais consciência e muito mais visão de onde eu posso chegar. De novo, eu não domino tudo, porque não tem como, mas eu tenho como evitar muitos dos erros que a gente comete normalmente através da experiência, de já ter passado por certas situações. Quase calculando. No Brasil é difícil, no Brasil não é um cenário que você acha... O jogo muda rapidamente no Brasil. As regras mudam. Às vezes até retroagem, que é uma loucura, né? Imagina você... Hoje o senhor Justo pode vir no podcast de Terno Azul. Amanhã sai uma lei... que eu não podia vir. Aí eu vou ser processado porque eu estive aqui na frente de você de Terno Azul. Não sabe, na época podia. Tá cheio de engenheiro de obra feita, né? Se você olha esses episódios que aconteceram agora tal. 3 anos atrás, todo mundo estava fazendo negócio com o Banco Master. Todo mundo estava fazendo negócio com o Vorcar. Era o banqueiro, e todo mundo falava, que espetáculo tal. Aí você olha para trás e fala assim, peraí um pouquinho. Você fez negócio com esse cara? Você é louco? Quando eu fiz negócio com o cara estava com o Banco Central aprovando, o cara estava com o banco funcionando. Saber tudo, né? Tinha não sei quantos bilhões de ativos. Tinha não sei quantos milhões de clientes. Eu vou ter uma bola de cristal de saber que daqui 3 anos... Como é que eu vou saber? Entendeu? Então, assim, as pessoas julgam, sabe? Julgam pra trás. Sim. Julga pra trás. Julga pra frente. Agora, se você fez algum negócio escuso, se você fez algum negócio sacanagem, algum fundo que você montou pra esconder dinheiro, aí você pode estar preocupado. Aí tá errado. Então, você pode ser julgado por isso. Estou dando esse exemplo, que é muito atual, né? Mas é que o Brasil pré-julga demais. Aqui você pode construir uma reputação em 50 anos e por um lapso ou um erro que você cometer, não precisa nem ser uma coisa... Acabou. Porque as pessoas querem te ferver em óleo. Porque no Brasil ter sucesso é complexo. Nós temos um povo de boa índole, nós temos um povo que tem uma enchente em Juiz de Fora, o cara manda roupa, o cara nem tem, ele manda. Assim, é muito solidário o nosso povo. É um povo de um, vamos dizer assim, de um espírito alegre. É um povo legal, só que é um povo invejoso. Nos Estados Unidos, os caras endeusam o empresário. Ou se o cara é bem sucedido. No Brasil, esse cara roubou. Chegou lá porque roubou, porque pilantra. Nunca porque foi honesto, nunca porque fez direito. Herdeiro. Porque porque esse aquilo, porque aquela mulher vagabunda. Só isso falam, entendeu? É só esse prazer de destruir. De puxar pra baixo. Por isso que dá certo um programa como esse Big Brother, porque lá os caras estão se matando e o povo tá se deleitando. Tá achando bonito, por isso que eu aprendi, isso foi legal. Você acha que ele queria ver? Ele queria ver eu demitindo. Queriam ver a cara da pessoa tomando uma demissão na cara. Eu me sentia muito mal. Apesar de eu não estar tirando emprego, eu estou tirando ele da possibilidade de ganhar um programa, eu me sentia mal, cara. Eu saía de lá arrasado de ter feito isso. Eu justificava, não, você vai dar certo, perdi essa oportunidade, mas não deixe se abater. Eu tentava, né, depois que eu demitia, dar uma aliviada pro cara, coisa que o diretor nem gostava muito. Tem que ser implacável, para de querer aliviar. Mas é o coração da gente, que é natural, né? Claro. Então, assim, infelizmente, no Brasil, essa índole do povo brasileiro de ter essa inveja do cara bem-sucedido, tudo. Tinha um amigo meu, um grande amigo meu, olhou para mim há uns 20 anos atrás, não vou falar quem é, mas é um cara, um empresário bem conhecido hoje. Ele não me conhecia. Quando ele me conheceu, eu falei, preciso confessar uma coisa. Eu falei, que eu te odiava. Mas nem te conhecia. Mas fulano, por que você odiava alguém que você não conhece? Que você tinha mulher bonita e você é rico.
Você vê como eu sou idiota? Ele falava, você que eu sou babaca? Mas eu sou assim, vários amigos meus são assim, a gente não aguentava. A gente era mais jovem, tá? Então não é... Mas eu já tinha um certo sucesso, eu já tinha casado com mulher famosa, eu tinha casado com a Galisteu, eu tinha namorado a Eliana, eu já era expoente na publicidade muito rápido e tal. Incomodava. Incomodava, uma aparência boa. Por que isso tem que incomodar o cara? Eu admiro. Eu quero aprender com ele. Como é que Torço ele por conquistou esses isso, caras. né? Eu Como quero eles que chegaram eles deem lá. certo, sabe? Sim. Porque queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Exato. É muito feio querer que o outro não tenha. Queira ter também, vai atrás, tenta usar Sim. como exemplo. Agora, Roberto, a gente tá vendo muito se falar em empresas dando saída fiscal para o Paraguai, por exemplo. Saída Porque esse fiscal. governo, infelizmente, né, colocou nas costas do empresariado e das empresas a maior carga tributária da história. Nunca nós pagamos tanto imposto. Antigamente você tinha fundos exclusivos, não tem mais, já paga imposto. O nosso lucro da empresa já é super tributado, ainda você tem que pagar mais 10% de imposto sobre dividendo depois. Então, o que isso estimula você a investir, você a fazer, né, correr o risco de trabalhar, de fazer negócio, de gerar emprego, de gerar riqueza num país que só é hostil contra você? Sim. O empresário é vilão no Brasil, devia ser o herói. Nós tínhamos que ser benchmark, nós tínhamos que ser exemplo e não vilões. Porque quem faz a economia girar são as empresas, quem toca as empresas são os empresários. A iniciativa privada é que é o motor do nosso país. O nosso PIB só cresceu esse ano por causa do agro. Se não fosse o agro, com a competência que tem a iniciativa privada do agro, nós estávamos perdidos. O PIB seria negativo do país. Os caras foram espetaculares. Então, assim, tudo a gente pode agradecer. E eles querem sempre, com essa história, eu não gosto desse nós contra eles, essa história que o presidente coloca, o rico, vamos proteger o pobre. Mas tem que proteger o país. Assim, todos nós temos a obrigação de cuidar de quem mais precisa. Eu não sou contra os projetos sociais. Só que não pode ter um país onde você tem mais gente no plano do Bolsa Família do que carteira assinada de emprego. Gente, você não tem... Essa proporção não existe. Nós temos que estar ajudando com emprego. Então você tem que ter muito mais emprego e aquele que não conseguiu, aquele você vai ajudar com um plano social como o Bolsa Família e outros, entendeu? É uma inversão de valores totalmente desproporcional. Não tem cabimento, o cara não tem estímulo para trabalhar. Já vi cara falando, você não vai pegar emprego? Não, Bolsa Família, para mim tá bom. Pouca ambição, vive com aquele dinheiro que nem é grande coisa. A mais para pegar trem. Não precisa acordar cedo, tem não precisa responsabilidade. acordar, mas também não vai crescer em nada e aquele dinheiro também não é tão grande coisa, mas dá para ele sobreviver. Então, assim, é triste ver isso, entendeu? Porque o auxílio tem que ser para complementar aquele que não consegue. E não para aquele que tem força física e que está pronto para trabalhar e não quer trabalhar. Exatamente. Esse tem que ajudar com emprego. Ô, O maior Roberto. projeto social do país é o emprego. Não tem nada maior que isso. Agora, Roberto, eu queria saber de você. Quem é uma pessoa, um empresário, enfim, uma empresária, que você admira? Tem vários. Né? Vários. Eu não... Seria até deselegante eu aqui mencionar vários, mas em cada setor você tem um. No setor de bancos, por exemplo, você tem um André que passou por um monte de perrengue, um monte de coisa, mas André Esteves. é um avião. É um avião, é surreal que dá para aprender com esse cara. O André Esteves é um cara espetacular. Criou o maior banco de investimento do mundo, da América Latina. Da América Latina. Tem lá mais de trilhão, talvez já 2 trilhões, perto de 2 trilhões já de ativos sob gestão. Negócio inacreditável. Aí você tem um Abílio Diniz, que era um cara espetacular. Aí você tem na construção de casa popular, tem um grande irmão meu, grande amigo, o Fábio Cury, um cara espetacular da Cury, que fez um trabalho surreal, sério, competente, dedicado. Eu vou ficar citando aqui, eu posso citar 20, 30 nomes de empresários. A família Moraes, que fez um projeto impressionante, com o Antônio Hermílio, com o Zé, depois agora os filhos e netos, está na 3ª ou 4ª geração, continuam com empresa super equilibrada, bacana. Enfim, tem famílias incríveis. Então, assim, e tem gente que eu não admiro, tem gente que fez negócio de um jeito que eu não faria, que eu não gosto. Mas tem muitos exemplos no Brasil e no mundo, né? Quero lembrar uma coisa muito interessante que eu comento, às vezes, eu contei já em palestra isso. Lá atrás, quando eu comecei, eu lia muita biografia. Eu lia biografia, eu gosto de biografia. Eu não gosto muito de ler ficção, essas coisas. Nunca fui muito de ler livro, tá? Eu leio muito jornal, eu leio muita informação e tal, mas os livros que eu li foram de biografia. Um deles foi do Jack Welch. O Jack Welch foi o presidente da GE e foi considerado o maior empresário da época, né? Estou falando lá dos anos 60, tá? Anos 50, 60, 70, por aí. A GE era a maior empresa do mundo na época, né? Fazia desde motor de avião até a geladeira da sua casa, tudo que você quiser. E o que acontecia? Acontecia que o market cap de uma empresa, o valor da empresa era avaliado sempre pelo seu ativo. O que é o ativo? É fábrica, equipamentos, escritórios, prédio, ativo imobilizado. Eram esses os valores. Não se fazia uma mensuração de empresa pelo ativo humano dos seus líderes, né? Se você fizer depois, quanto valia a Apple sem o Steve Jobs e com o Steve Jobs?
Quanto valia a Metas com o Zuckerberg, sem o Zuckerberg? Quanto vale? Tem que olhar, né? Sim, claro. Qual é a sucessão? Quem vai ter, se não vai ter? O que esses caras imprimiram que traz valor real para a avaliação da companhia? A General Electric foi a primeira avaliada na época que chegava a ter 30% do valor da companhia, era o Jack Welch. Era o jeito que ele administrava, o jeito moderno que ele enxergava como administrar uma empresa já há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então é muito interessante, né, esse tipo de, vamos dizer, de cenário de avaliação de como essas pessoas, né, fazem a diferença. O que eles têm diferente? A visão que eles têm, o que eles enxergam que o outro não enxerga, né? Os caras começaram, a Apple, se começaram numa garagem da Califórnia. O Zuckerberg começou numa faculdade, começou com uma brincadeira. O Instagram foi criado por um brasileiro, que é o Mike, um sueco, do nada, dentro da universidade, fazendo uma coisa de fotos e não sei o quê. Depois foi vendida por bilhões de dólares, né, e eles ficaram muito ricos. Então, assim, esses caras enxergam coisas e criam coisas e fazem acontecer. Eu adoro acompanhar essas histórias. O Elon Musk, você admira? O Elon Musk é muito pessoa doido, que- ele é muito doido, mas não tem como não admirar. Jeff Bezos é mais equilibrado que ele, mas o Elon Musk é cheio de altos e baixos, mas é um cara visionário. É um cara que pouca Ele gente faz sabe e que ele é acontece. da África do Sul, ele não é americano. Exatamente. Mais radicado, hoje ele é um cidadão americano, mas é um cara espetacular, é um cara que, olha, Corajoso, empreendedor. o SpaceX, o Starlink, a Tesla, Ele tudo que fala esse e cara cria. fez. É genial, ele faz a vida, sabe, a vida das pessoas mudar. Quem criou o computador pessoal no ritmo e no dinamismo que tem foi o Steve Jobs. Sim. Era só mainframe de computador, só tinha os IBMs. Quem botou o computador na nossa frente foi ele. Quem criou a Apple, o iPhone, que revolucionou a telefonia celular, foi esse cara. Quer dizer, desde Thomas Edison, né, que teve 2.000 inventos e criou isso que está me iluminando nesse momento, até esses caras. Que admiração que a gente tem que ter por gente assim, Não, são fantásticos. criar esse tipo de coisa.